Olá, tudo bem? Fala, Senhor. É hora da Bíblia aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão. É hora da palavra. É hora de Deus falar ao nosso coração. Nós estamos na série Deus Conosco. Ontem nós vimos Yahvé. Olha, vou voltar a dar mais uma pincelada. Espero que tenha ficado claro para você o que a Bíblia fala. Então, Yoshua no Antigo Testamento é Josué. E a tradução, o significado de Yoshua é Deus é a salvação, ou o Senhor salva, o Senhor é a salvação. Se o Senhor salva, o Senhor é a salvação, no Novo Testamento nós encontramos que João veio preparar o caminho para aquele que salva, para o Salvador, para o Senhor Jesus, para o Messias, para o Cristo. Entende bem? Para o ungido do Senhor. Eu espero que esteja claro. Se você tiver alguma dificuldade, vá com oração para os originais da Bíblia, vá para a palavra e vá para a internet também, procure gente séria que fala sobre esse assunto. Então nós vamos agora para o nosso quarto tema, divino humano. Nós vamos conhecer um pouquinho agora, nós acabamos de ver até o 3, diretamente o Antigo Testamento e a ligação também com o Novo Testamento. Porém, o de hoje, nós encontraremos agora o que a Bíblia fala a respeito da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo. Entenda bem, é complexo? É um assunto sobrenatural? Porém, quando o Espírito Santo batiza nossa mente com o entendimento, as coisas ficam mais fáceis de serem compreendidas. Como entender todo divino e todo humano? Nós estamos numa esfera, numa dimensão humana. Nós compreendemos e conhecemos, até bem poderíamos dizer, as coisas deste mundo. Porém, a Bíblia abre o leque para que tenhamos a compreensão sobre a luz do entendimento pelo poder do Espírito Santo das coisas espirituais, das coisas dos altos céus. Vamos então primeiro para João capítulo 1 e o versículo 1. Não se esqueça, todo humano sem pecado, todo divino, santo e eterno. Agora, João capítulo 1 e o verso 1, João tem por objetivo no seu livro de deixar bem claro a divindade de Cristo, de deixar bem claro que Cristo é o Criador. Olha bem que o livro de João ele é precioso demais e nós precisamos observar, porque, por exemplo, quando ele acalmou a tempestade, todos ali declararam, ele é aquele que tem o controle da natureza, ele tem o controle dos céus e da terra. Olha que coisa interessante. Então vamos lá, capítulo 1 e o verso 1 diz assim, no princípio. Esse princípio é diferente daquele princípio lá de Gênesis. O princípio de Gênesis é o começo da criação do planeta Terra. Esse princípio é o princípio da eternidade. Quando começou a eternidade? Olha, se é eterno, não tem princípio e não tem fim. Não tem começo e não tem fim. No princípio, desde sempre, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui é a palavra. Olha bem, quando você vai para Gênesis, você vê a palavra disse, a palavra falou, a palavra trouxe a existência. Disse Deus, a palavra, o poder divino aqui pela sua voz. E João usa a expressão agora se referindo a Jesus como sendo o Verbo, a palavra, aquele que sempre existiu, aquele que é. Olha que coisa interessante, o Verbo é existência, tem sido, sempre foi, sempre será. Essa mesma expressão nós vimos na terça-feira, quando nós
conhecemos aqui um pouquinho a respeito de Deus Pai, que está lá em Apocalipse capítulo 1 e o verso 4 e 1 e o verso 8. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. A mesma coisa nós encontramos para Jesus agora. Bom, vamos avançar um pouquinho mais? O que é que nós encontramos aqui? Aquele que tem sido. E você vê isso claramente no verso 3. No verso 2 diz, ele estava no princípio com Deus, o Pai. No verso 3 diz, todas as coisas foram criadas por ele, o Cristo. No verso 4 diz, a vida estava nele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele trouxe a existência de Adão e Eva. Olha que coisa interessante. E no verso 14 diz, e o verbo se fez carne. Olha, agora Deus, ele vem, ele tem poder para trazer à existência Adão, ele tem poder agora para entrar no corpo humano. Ele é Deus, ele é onipotente, ele é onipresente. E diz, e o verbo se fez carne, se tornou físico e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Eu fiz questão de ir para o original, nesse aqui que eu mostrei para você no início, o Novo Testamento interlinear, está do mesmo jeitinho que nós encontramos aqui. E o verbo veio para estar entre nós. Então vamos aqui conversar um pouquinho mais. Como entender esta questão físico-divino? O apóstolo Paulo fala sobre isso em Colossenses capítulo 2 e o versículo 9. Ele diz o seguinte, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo está dizendo assim, o Jesus físico, ele tem a presença do Jesus divino. Como entender isso? É complexo. É como se você dissesse, por exemplo, você tem sangue em todo o seu corpo, do cérebro até os pés. Tem ou não tem sangue? Norteia todo o seu ser físico e mental o sangue. E agora então o que está o apóstolo Paulo dizendo é que em todo o ser do Jesus humano tem a presença do Jesus divino. Ele não interferiu em nada na vida e no ministério de Cristo. Nele, no físico do Jesus que nasceu de Maria, está toda a divindade. O Jesus humano foi o que morreu na cruz do Calvário. Ok? O Jesus humano foi o que morreu na cruz. O Jesus divino, ele é eterno, ele não morre. Está claro para você? Divindade, humanidade. Totalmente humano, físico como nós, sem pecado. Totalmente divino, como o próprio Deus Pai, no Jesus físico humano. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa mensagem tão importante para nós. Fala ao nosso coração sempre, no nome de Jesus. Amém. Olha bem, presta atenção. Mensagem séria. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.